Olá, pessoas, sejam muito bem-vindas. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre fim de relacionamento. Quando a gente sai de um relacionamento, é comum que a gente passe por todas as fases da tristeza. Então é comum que a gente perca o sono ou, por exemplo, durma demais, então existe uma alteração aí no sono. É comum os pensamentos intrusivos, então tá o tempo inteiro ali pensando no que não deveria pensar de certa forma. É comum um humor muito mais rebaixado. Inclusive, muitas vezes essa fase de tristeza pode chegar a uma depressão clinicamente mensurável. Cerca de 40% das pessoas que passam por um término de relacionamento passam também por uma depressão. Então, é muito sério, né? É uma área da nossa vida muito delicada. E qualquer fim, encerrar qualquer ciclo, nunca é fácil. É muito mais fácil a gente entrar num ciclo do que a gente sair de um ciclo. Um término, ele não envolve simplesmente o término com o fulano, o término com a fulana. Envolve o término com o fulano, envolve o deixar de ter contato com os amigos da fulana, possivelmente, com os familiares da fulana ou do fulano. Então, envolve perder todo um contexto social que a gente vai construindo ali numa relação. Não tem a ver só com o casal, que também é muito difícil, mesmo que fosse só com o casal, mas envolve muito mais do que isso. Então, é uma forma de luto mesmo, né? As pessoas pensam em luto normalmente quando se trata de morte, mas qualquer perda é um luto, e o fim de um relacionamento é um luto também. Como qualquer luto, ele exige ser vivido. Não vale a pena fingir que tá tudo bem. Então, essa é a primeira dica muito importante. Aceitar a dor, sabe? Passar pela dor, viver a dor. Fingir que tá tudo bem, negar que não tá bem, tentar fugir dessa emoção e começar a fazer muitas coisas só para poder não sentir, não é o que vai fazer com que uma pessoa supere o fim de um relacionamento. Superar o fim de um relacionamento é uma coisa tão subjetiva, óbvio que não existe uma resposta pronta. Eu não vou falar aqui, faça isso e você superará o fim de um relacionamento. É muito individual, mas algumas coisas são importantes. E uma delas é aceitar que isso está acontecendo. Tá difícil mesmo, eu tô sofrendo, tá horrível, tá doendo, e eu preciso acolher esse sentimento, eu preciso acolher essa tristeza. Eu preciso refletir sobre isso, entender por que isso aconteceu, para que eu aceite. Porque outra coisa muito comum é a negação. Terminou o relacionamento e eu não quero aceitar que terminou, e aí eu fico ali atrás o tempo inteiro, eu quero entender e eu quero voltar. Não aceita. Isso também não faz com que a gente supere um fim. Para superar um fim, a gente tem que decretar o fim. Eu preciso entender que acabou e eu preciso agir de acordo com o deixar ir. Não dá para ficar ali insistindo em algo que não dá mais. Qual foi o motivo desse término? Focar no motivo do término é muito importante para que a gente tenha forças. É, de certa forma, uma arma para lidar com isso. Por quê? Porque os mesmos mecanismos que funcionam muito bem de defesa que a gente tem para lidar com qualquer área da vida, eles falham quando se trata de uma relação amorosa. Então a gente é mais falho nesse momento do amor, né? O nosso cérebro, ele é modificado, nós somos menos racionais. Então é muito fácil agir intempestivamente, e aí é importante frear um pouquinho, pensar antes de agir. Qual foi o motivo desse término? Esse motivo, eu digo assim, escreva. Escreva todos os motivos. Por que vocês não estão juntos mais? Tem um porquê, né? Ninguém termina do nada. E mesmo que eu escute assim, não, mas fulano terminou comigo do nada. Não existe isso. Por mais que seja às vezes uma interpretação de que o relacionamento ele não estava ruim, isso é muito subjetivo também. Será? Talvez não estivesse para você, mas se o outro terminou, à toa não foi. Nunca é à toa. Então, focar nesses motivos é ter
uma arma para lidar com isso, porque a abstinência do amor romântico, ela é como a abstinência de um dependente de drogas, porque a mesma área do cérebro é ativada nas duas situações. Então, se é a mesma área do cérebro, é o mesmo tipo de abstinência, ou seja, não é fácil, é bem delicado mesmo. E o que a gente faz, o que um usuário de droga faz quando ele quer se abster da cocaína ou de qualquer substância química? Ele precisa se afastar disso. Então, se você sai de um relacionamento, você também precisa se afastar de verdade dessa pessoa. Ficar olhando rede social, procurar saber o que está fazendo, entender e procurar um motivo muito grandioso para o término, não vai funcionar. Às vezes a dor ela é tão grande que ela exige um motivo grandioso também. E pode ser um motivo simples. Quando eu falo foque nos motivos é porque sempre tem, mas não necessariamente é um motivo absurdo. Às vezes é um simples, eu não quero mais, eu não gosto mais, eu não sinto mais. E aí o que eu vou fazer com isso? Eu vou insistir para que a pessoa fique comigo? Então, focar em você, se olhar nesse momento é muito importante. E agora, o que eu vou fazer? Como que eu vou me resgatar? É tão comum uma despersonalização nos relacionamentos. Será que isso aconteceu com você? Será que houve uma despersonalização? Você sabe quem você é sem esse ex-parceiro? Se você não sabe, resgate isso, sabe? Procure saber, começar a identificar os vazios que ficaram. Então, se ficou um vazio na minha identidade, eu vou resgatar os vazios da minha identidade, eu vou procurar uma forma de resgatar os vazios da minha identidade. Se ficou um vazio na minha vida social, eu vou procurar resgatar os vazios da minha vida social. O que eu posso fazer? De quem que eu posso me aproximar? Eu posso conhecer pessoas novas? Não posso. Quando eu falo conhecer pessoas novas, não estou dizendo já entrar em um outro relacionamento. Pelo contrário, isso não é interessante, sair de um relacionamento e entrar em outro relacionamento. É importante acolher a própria companhia, dar conta da própria companhia e ficar bem sozinho para depois entrar num outro relacionamento. Então, não tem a ver com isso, mas tem a ver com conhecer pessoas novas, interagir com pessoas novas, né? Se conhecer, interagir consigo, não se esquecer, não se deixar de lado. Tomar muito cuidado com as idealizações, tá? E outra coisa muito comum no fim de relacionamento, até quando a decisão é da própria pessoa, não significa que não haja um sofrimento aí. Então, se eu decido ou se o outro decidiu terminar essa relação, às vezes o que eu reclamava tanto antes, que não estava legal, não estava interessante, de repente eu começo a sentir falta da pessoa. Nossa, mas não era aquilo tudo, né? Até que ela fazia isso aqui que era legal, ele fazia aquilo ali que era legal, e aí foca nas migalhas relacionais e aceita aquilo ali, idealiza aquilo ali, coloca aquilo num pedestal como se fosse uma coisa muito grandiosa. E aí, nossa, será que deveria ter acontecido isso? A pessoa era a pessoa da minha vida, era a melhor pessoa do mundo. Será que era a melhor pessoa do mundo? Né? Pode ser que seja uma pessoa boa, não é porque terminou o relacionamento que a pessoa é péssima, não. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com essas idealizações, principalmente que a carência traz. Então, cuidar de si para que essa carência não faça com que a gente tenha uma visão distorcida. Isso é muito importante nesse momento, sabe? Se acolher, olhar para as pessoas, conhecer pessoas, deixar essa pessoa de lado, aceitar o fim, deixar ir. Se isso não acontece, você não supera o fim. E aí, a partir dessas decisões, você vai caminhando. Realmente não tem uma receita mágica de bolo para que isso aconteça. Mas o principal é focar em si, aceitar o sofrimento, passar pelo sofrimento e viver a vida que vai continuar acontecendo aí, independente disso. Se vocês quiserem, eu posto muito sobre isso em rede social, vocês podem me acompanhar no meu Instagram, que é @campuspsi, PSI. E me acompanhem mais aqui, ainda vou falar muito sobre relacionamento, vou falar sobre muita coisa ainda. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações e até o próximo.